Então, eu quero contar para vocês a história da Júlia. A Júlia, ela tem 10 anos de idade, ela tá na quarta série e ela é uma criança, a típica criança boazinha, quietinha, não dá trabalho, né? Fica ali sentadinha na sala de aula. E a mãe contou que ela nunca teve nenhum problema com ela na infância. Sempre foi uma criança muito tranquila, quando era menorzinha. Na gravidez também dela, tudo ok. No parto, tudo ok. Não teve nenhum tipo de atraso. Boa interação social. Então, essa parte estava tudo ok. E aí, o que aconteceu com a Júlia? Quando teve a pandemia, que ela passou a se isolar completamente, todo mundo, né, na verdade, e que ela não ia mais para a escola, não acompanhava ali, não tinha um ritmo escolar e o suporte, né, porque, enfim, foi tudo online. Aí foi de qualquer jeito, na pandemia, não tinha muito o que fazer, não tinha alternativa, né? E na volta às aulas, o grande problema foi na volta às aulas. Porque veio uma enxurrada de matéria, enxurrada de assunto, e aí a coisa desandou. Antes da pandemia, a Júlia, ela até que dava conta ali da escola, né? Ela era uma aluna ali mediana. Pro que ela tinha interesse, o rendimento dela era um pouco melhor, para a matéria que ela gostava. Pro que ela não tinha interesse, eu achava chato, trabalhoso, aí era baixa a nota. Ela não conseguia manter ali os estudos em dias e nem focar na sala de aula. Mas no geral o rendimento era mediano. Só que na volta à pandemia, a coisa desandou. Muita matéria, muito assunto. Ela quase que reprovou no ano de retorno às aulas. Só não reprovou porque a escola lhe deu um suporte muito grande. E aí esse ano realmente as notas despencaram. E aí a escola começou a perceber que a Júlia tinha alguns comportamentos diferentes na sala de aula. Ela ficava desenhando enquanto a professora dava aula, ou ficava dormindo. Quando o professor percebia, ela estava ali pensando, ali desligada no mundo da lua. Ou muitas vezes ela ficava pedindo para sair da sala de aula. Ai, tio, eu quero beber água, eu quero ir ao banheiro, eu quero dar uma volta. Você percebia o incômodo dela de ficar em sala de aula por muito tempo sentada. Já ficava inquieta, se remexendo, perdia muito as coisas dela. Ah, caneta, lápis, todos os dias ela perdia um lápis. E a mãe dela já estava assim muito preocupada, porque toda semana ela tinha que comprar lápis para ela. Era muito desorganizada, né? O tempo inteiro realmente ela perdia as coisas dela. E o guarda-roupa muito bagunçado, a casa deixava as coisas por toda a casa. E era realmente um problema. Da parte emocional, a Júlia, ela tinha muitas inseguranças, né? Dificuldade de fazer amizades, ela era rejeitada pelos colegas, por ser assim mais quietinha, mais avoadinha, por ficar ali no mundinho dela, mais nos pensamentos dela. E aí os colegas acabavam excluindo ela das brincadeiras, o que a deixava triste e com baixa autoestima também, até por conta das notas, que era muito diferente do padrão dos colegas, tá? Esse caso que eu contei pra vocês da Júlia é um caso fictício, mas que acontece muito na realidade. Eu atendo muitas crianças que têm essa história muito parecida, né? E nesse caso, ela tem um TDAH do subtipo desatento, mais desatento que hiperativo, né? Então, era esse caso mais difícil de se perceber. Só foi percebido de fato, por quê? Porque a pandemia fez ela ficar reclusa, sem nenhum tipo de acompanhamento acadêmico, e quando voltou de uma vez e ela não deu mais conta, né? Realmente, aí ela não deu mais conta, foi uma demanda muito grande de uma vez e os sintomas foram percebidos. Ela se desorganizou mais.